Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e nessa aula agora a gente vai continuar falando da associação de resistores em paralelo, vendo algumas novidades bem importantes para a tua prova, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Agora pessoal, eu quero falar com vocês de dois casos especiais da utilização daquela equação para calcular a resistência equivalente que a gente acabou de ver da associação em paralelo, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais, assim por diante. Esses dois casos especiais são simplificações dessa equação que, se você lembrar, vão facilitar muito a tua vida. Então, olha lá, o primeiro caso especial é aquele para quando a gente tem só dois, gente, ó, apenas dois resistores obrigatoriamente em paralelo, tudo bem? Então a ideia é a seguinte, vou colocar para vocês dois resistores em paralelo, vou falar para vocês que esse aqui é o resistor R1 e esse aqui é o resistor R2. Nesse caso, quando eu tenho só dois resistores em paralelo, eu posso fazer a resistência equivalente fazendo o produto R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Eu posso achar a resistência equivalente fazendo o produto pela soma, tudo bem? Então, olha só, pessoal, exemplo, tá? Imagina o seguinte, que você tem um resistor R1 que vale 20 ohms e um resistor R2 que vale 5 ohms. E você quer calcular a resistência equivalente da associação desses dois em paralelo. O que eu posso fazer? Posso fazer 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou posso fazer de uma forma muito prática o que a gente acabou de aprender, que é fazer o produto pela soma. Então vamos lá, produto fica 20 vezes 5. Dividido pela soma é 20 mais 5. Vamos lá, vamos ver quanto é que dá? De cabeça, vai. 20 vezes 5 dá 100. 20 mais 5 dá 25. Aí 100 dividido por 25 vai dar pra gente 4 ohms, tudo bem? Daí você pode olhar e dizer, poxa, Coelho, mas peraí, deixa eu fazer de um jeito mais fácil o que você fez. Ó, um é 20, outro é 5. Se eu dividir 20 por 5, dá 4. Olha que legal. Não, gente, é só uma coincidência, tá? Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um outro exemplo para vocês. Vou colocar um resistor R1 igual a 3 ohms e um resistor R2 igual a 1,5 ohms, tudo bem? Para a gente achar o resistor equivalente, é só a gente fazer produto pela soma. Então vamos lá, ó. Produto pela soma, produto é 3 vezes 1,5. A soma é 3 mais 1,5, tudo bem? Isso aqui vai dar para a gente, olha só. Vamos fazer de cabeça, eu só vou anotar aqui para você, ó. 3 vezes 1,5 vai dar 4,5, tudo bem? Aqui embaixo, 3 mais 1,5 vai dar 4,5. Conclusão, olha só, 4,5 dividido por 4,5 dá 1 ohm. Viu então que não é a gente pegar um e dividir pelo outro. Se fosse só fazer isso, eu te diria, seria bem mais simples a gente resolver o exercício, tudo bem? Mas faça dessa maneira que eu te ensinei, que não tem erro, você vai acertar. Deu pra gente aqui 1 ohm, tudo bem? Detalhe, pessoal, se você tiver 3 resistores em paralelo, pode ir fazendo 2 a 2? Pode sim. Resolve um com 2, vai achar um valor. Depois resolve esse valor que você achou com o terceiro e você resolve numa boa. Uma coisa que eu quero ver com vocês, bem importante. Olha só no primeiro exemplo que eu dei. Um resistor é 20 e o outro é 5. Percebe que o equivalente deu menor do que o que era menor dos dois? O menor dos dois era 5, o equivalente deu menor ainda? Olha esse aqui, ó. Um deles é 3 ohms, o outro é 1,5. Percebe, o menor dos dois é 1,5, não é isso? O equivalente deu menor ainda? Isso é uma coincidência, será? Não. Numa associação em paralelo, o valor da resistência equivalente vai ser sempre menor do que a menor das resistências que você está colocando ali em paralelo, tudo bem? Então, entre um que vale 20 e um que vale 5, se você fizer as contas e achar maior do que 5, opa, tá errado. Mesma coisa aqui, entre um que vale 3 e um que vale 1,5. Se você fizer as contas e achar um valor maior que 1,5, tá errado. Tem que ser um valor menor, tá bom?
Pessoal, agora o segundo caso especial, que serve para a gente para uma quantidade qualquer, para um número n qualquer de resistores em paralelo, só que obrigatoriamente esses resistores precisam ser iguais, tudo bem? A ideia é a seguinte, vou colocar para vocês ali vários resistores em paralelo, tá? Quantos forem, mas o valor da resistência elétrica deles, como eu anotei ali em cima, tem que ser iguais. Então, se um vale R, o outro vale R, o outro vale R, o outro vale R. Tipo, se um é 10 ohms, o outro é 10, outro é 10, outro é 10, assim por diante. O que a gente vai fazer? Bem fácil, ó. Nesse caso, para achar a resistência equivalente, é só pegar o valor da resistência, que é igual para todo mundo, e dividir pelo número de resistores, tudo bem? Então, pessoal, olha só, exemplo, tá? Vamos supor que a gente tenha 200 resistores em paralelo e o valor da resistência elétrica de cada um deles é 1000 ohms. Imagina fazer 1 sobre 1000 mais 1 sobre 1000 mais 1 sobre 1000 200 vezes. Vai dar uma conta gigantesca. Nesse caso, é muito mais simples a gente fazer o quê? Para achar a resistência equivalente, eu vou pegar o valor da resistência de cada um deles, que é 1000, e vou dividir pela quantidade de resistores que eu tenho ali. Como eu tenho 200 resistores, eu vou dividir por 200. Aí aqui a gente pode simplificar 00 com 00, e sobra para a gente 10 dividido por 2, ou seja, a resistência equivalente aqui é igual a 5 ohms, tudo bem? Enfim, são duas regrinhas práticas que você pode usar tanto para resolver questão objetiva quanto questão discursiva, não tem problema nenhum. Você pode escrever essa equaçãozinha e resolver. Só que essas duas formas simplificadas não são dadas em nenhum vestibular, inclusive naqueles que têm o formulário, tudo bem? Agora vamos usar tudo que a gente aprendeu para resolver mais um exercício. A figura a seguir apresenta 3 resistores de resistências elétricas respectivamente iguais a R1, 12 ohms, R2, 4 ohms e R3, 6 ohms, ligados a uma bateria que fornece uma tensão de 24 volts. Você está vendo a figura ali? É bem simples a gente perceber que esses resistores estão associados em paralelo, tudo bem? Seguindo então, pessoal, olha só, eu anotei para vocês ali os valores das resistências elétricas e a DDP 24 volts. Item A, calcule a resistência equivalente do circuito. Olha lá, eu tenho 3 resistores. Eu vou optar pelo seguinte, eu vou optar primeiro por resolver a resistência equivalente, por exemplo, entre os resistores R1 e R2. Vou achar o equivalente deles, que vai ser o resistor R1, 2, tudo bem? O que a gente aprendeu? Produto pela soma. Então, vai ficar 12 vezes 4 por 12 mais 4. Aí eu vou chegar que o R12 é igual a 12 vezes 4, 48. 12 mais 4, 16. Aí a gente vai achar que o R12 é igual a 48 dividido por 16, vai dar para a gente 3 ohms. Agora, pessoal, voltando lá na figura, eu vou substituir esses 2 resistores por um único resistor que é o equivalente deles, que é o R12, tudo bem? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma nova figura onde eu tenho aqui o R12, aqui o R3, e aí eu posso dizer para vocês o quê? Que o meu circuito fica dessa maneira. Agora o que eu tenho? O R12 em paralelo com o R3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso achar agora sim a resistência equivalente do circuito todo. De que maneira? Fazendo o produto pela soma. É o R12, que vale 3, vezes o R3, que vale 6 ohms, dividido pela soma deles, que é 3 mais 6. Com isso, a gente acha que a resistência equivalente é igual a 3 vezes 6 é 18. 3 mais 6, 9. 18 dividido por 9 dá 2 ohms, tudo bem? Eu vou inclusive deixar anotado aqui em cima, porque vai ser útil para a gente a resistência equivalente do circuito igual a 2 ohms, tudo bem? Item B. Calcule a corrente elétrica que percorre o circuito. Pessoal, a ideia é a seguinte. Agora, eu sei o quê? Eu sei que eu tenho um resistor equivalente
de 2 ohms e foi perguntado para a gente sobre a corrente que percorre o circuito. Vamos desenhar o resto do circuito aqui. Na hora de desenhar a bateria, eu posso fazer como a gente combinou há algumas aulas, de colocar a barrinha maior onde é o polo positivo e a barrinha menor onde é o polo negativo, tudo bem? Esse é o meu circuito equivalente. E quando a questão pede a corrente que percorre o circuito, eu estou falando do circuito equivalente. A gente sabe que o sentido da corrente é esse aqui. É o sentido que vai sempre, sempre, sempre do polo positivo para o polo negativo, tudo bem? Vamos lá. A ideia é a seguinte. A DDP total no circuito é de 24 volts. Foi dado para a gente. Se eu quero achar a corrente, eu vou simplesmente usar V igual a R vezes I. Agora, esse V, quem é? É a DDP total, vale 24 volts. Esse R é o R equivalente do meu circuito, que a gente sabe que vale 2 ohms, vezes a corrente elétrica I. Então, a corrente I vai dar para a gente 24, e esse 2 que está aqui multiplicando vai lá para o outro lado dividindo, fica 24 dividido por 2. Com isso, a gente chega que a corrente é igual a 12 amperes. Essa é a resposta que a gente estava procurando no item B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotado aqui, então, que o valor da corrente elétrica I total é igual a 12 amperes, caso a gente precise ao longo da questão, tá bom? Letra C. Calcule a corrente elétrica em cada resistor. Pessoal, o que acontece? A gente tem uma associação em paralelo. O fato de ter uma associação em paralelo permite a gente concluir que a DDP total é igual a DDP no primeiro, que é igual a DDP no segundo, que é igual a DDP no terceiro. No caso, 24 volts, tudo bem? A questão pediu que a gente calculasse a corrente em cada um dos resistores. Bom, a gente sabe que V é igual a R vezes I. Se eu quero achar a corrente no primeiro resistor, eu tenho que usar a resistência R1 e a DDP1. Bom, a DDP1 é a mesma DDP para todo mundo, vale 24 volts. Por que é a mesma para todo mundo mesmo? Porque é uma associação em paralelo. Aí a importância de você conhecer as propriedades da associação. Resistência elétrica R1. A resistência R1 vale 12 ohms. E aqui eu tenho a corrente elétrica I1. Para a gente isolar I1, I1 vai ficar para a gente 24, e esse 12 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo, então fica 24 dividido por 12. Com isso, a gente vai chegar que a corrente I1 é igual a 24 por 12, 2 amperes. Então, essa é a corrente em um dos resistores, no primeiro. Vamos achar nos outros. Eu vou usar V é igual a R vezes I para o resistor 2. A tensão no resistor 2 também é 24 volts. A resistência elétrica R2 foi dada para a gente, é 4 ohms. Eu quero achar a corrente I2. Então, para isolar o I2, eu tenho que I2 é igual a 24. E aí esse 4 que está aqui multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. Então, fica 24 dividido por 4. E a gente chega que a corrente I2 é igual a 24 dividido por 4, 6 amperes. Essa é outra das correntes que a gente estava procurando. E agora só falta a corrente no resistor 3. Então, eu vou escrever para vocês que V3 é igual a R3 vezes I3. A DDP é a mesma para todo mundo, 24 volts, é igual a resistência R3. Ela foi dada e vale 6 ohms, vezes a corrente I3 que eu quero achar. Então, se a gente isola I3, a gente chega que I3 é igual a 24. Esse 6 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 24 dividido por 6. E aí a gente chega que a corrente I3 é igual a 24 dividido por 6, vai dar 4 amperes. Essa é a última corrente que faltava
a gente encontrar, tudo bem? Está respondido o item C. E o legal é que a gente pode verificar as nossas respostas. A gente não aprendeu que a corrente total é a soma das correntes? Então soma para mim, 2 amperes com 6 amperes dá 8. Mais 4 dá 12. Ou seja, se eu somo essas 3 correntes, eu chego na corrente total. Eu vou deixar anotado para vocês aqui, então, que a corrente no primeiro resistor é 2 amperes, no segundo resistor é 6 amperes e no terceiro resistor é 4 amperes, tudo bem? Seguindo então, pessoal. Letra D. Calcule a potência elétrica dissipada em cada resistor. Pessoal, olha só. A gente sabe que as tensões são todas iguais e elas valem 24 volts. A gente sabe a corrente em cada resistor e sabe o valor das resistências elétricas. Então, a gente pode usar qualquer uma das equações. Eu vou optar aqui por usar que potência é igual a tensão vezes corrente, tudo bem? Porque daí fica bem simplesinho uma multiplicação para a gente fazer. Então, a potência no primeiro resistor, quem é? É a tensão no primeiro vezes a corrente no primeiro. A potência no primeiro resistor fica igual a DDP-V1. Pessoal, as DDPs são todas iguais, a gente acabou de falar, e valem 24 volts. Então, vou colocar aqui 24. Vezes a corrente 1, que é 2 amperes. Com isso, a gente chega que a potência 1 é igual a 24 vezes 2, 48 watts. Então, a gente já encontrou aqui a potência dissipada no resistor R1. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros resistores. Então, vamos lá. Potência no resistor 2 é a DDP no resistor 2 vezes a corrente que passa pelo resistor 2. A potência no resistor 2 é igual a DDP é 24 volts, porque é uma associação em paralelo e é a mesma tensão para todo mundo. Corrente no resistor 2 está aqui, 6 amperes. E aí, a potência no resistor 2 vai ficar para a gente 24 vezes 6, 144 watts, tudo bem? Então, essa é para a gente a potência no resistor 2. E por último, a potência dissipada no resistor 3 é a DDP no resistor 3 vezes a corrente no resistor 3. Então, vamos lá. Potência no resistor 3 é igual a DDP no resistor 3. Gente, tensão, a DDP, é a mesma para todo mundo, 24 volts. E a corrente I3, que é a corrente que passa pelo resistor 3, é igual a 4 amperes. Com isso, a gente chega que a potência 3 é 24 vezes 4, 96 watts. Essa é a outra potência que a gente estava procurando, tudo bem? Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotado aqui pra gente que a potência 1 a gente achou 48 watts, a potência no resistor 2 a gente achou 144 watts, e a potência no resistor 3 a gente achou 96 watts, tudo bem? Agora, vamos seguir para o item E. Item E pede o seguinte para a gente. Calcule a potência elétrica gerada pela bateria. Gente, se ele quer a potência da bateria, eu vou fazer o quê? Potência da bateria, eu só posso usar o quê? DDP da bateria, porque bateria não é um resistor, tudo bem? Então, é V vezes I. A potência da bateria vai ser para a gente o quê? Os 24 volts vezes a corrente elétrica total. A corrente elétrica total é essa que está aqui, 12 amperes. Então, se a gente fizer 24 vezes 12, a gente acha a potência total gerada pela bateria, que vai dar 288 watts. Essa é a resposta que a gente estava procurando no item E. Agora, pessoal, olha que interessante. Se a gente pegar as 3 potências que a gente calculou agora há pouquinho em cada um dos resistores e somar esses valores, 48 mais 144 mais 96, a gente vai achar exatamente 288 watts. Ou seja, a gente vai achar o mesmo valor de potência dissipada nos resistores, o valor que a gente achou pela potência gerada pela bateria. É simples, foi igualzinho no exercício da aula passada. Não interessa se é associação em série, se é associação em paralelo, ou se é uma associação onde eu tenho os dois tipos, série e paralelo. Sempre
toda energia gerada num circuito vai ser consumida. Pessoal, então a ideia é a seguinte: todos os circuitos elétricos têm o seu funcionamento explicado pelo princípio de conservação de energia, ou seja, toda a potência gerada vai ser consumida ao longo do circuito. Então, se essa conta bate, quer dizer que você acertou todos os cálculos que fez, tá bom? Pessoal, e com isso a gente encerra então essa nossa aula de associação de resistores em paralelo. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar num circuito só resistores em paralelo e resistores em série, a chamada associação mista de resistores. Você não pode perder essa aula, tá certo? Tchau e até lá!